No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. CPI da pandemia pede quebra de sigilos do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e de Frederico Wassef, advogado que defende a família Bolsonaro. Senado marca para a próxima terça-feira sabatina de Augusto Aras para sua recondução ao cargo de Procurador-Geral da República. Talibã anuncia que Afeganistão passa a se chamar Emirado Islâmico do Afeganistão, nome já adotado pelo grupo extremista quando assumiu o poder pela primeira vez na década de 1990. Essas e outras notícias já edição desta sexta-feira, 20 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O senhor Francisco Maximiano, sócio-diretor da empresa Precisa Medicamentos, que atuou na intermediação entre o laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante das vacinas Covaxin, e o Ministério da Saúde, finalmente foi ouvido pela CPI da pandemia ontem no Senado, após a sua oitiva ser adiada por 4 vezes. Só para lembrar, o contrato intermediado pela Precisa previa o oferecimento de 20 milhões de doses de imunizantes ao governo federal, com o valor unitário de $15, totalizando 1 bilhão e 600 milhões de reais. E mais uma vez, um depoente fez uso de um habeas corpus oferecido pelo Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio diante dos questionamentos de parlamentares que pudessem incriminá-lo. O problema é que ele também repetiu o expediente de outros que o antecederam e deixou de responder perguntas que em nada o comprometeriam, provocando irritação dos senadores. Até mesmo um pedido de prisão em flagrante foi levantado pela CPI. Maximiano chegou a confirmar que conhece o deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, líder do governo na Câmara e suspeito de liderar o suposto esquema de corrupção na compra de vacinas, mas negou que o político tenha feito algum pedido de favorecimento à empresa. Mas o que de mais importante se deu na comissão ontem e precisa ser destacado foi a aprovação dos requerimentos de quebra de sigilo fiscal de Ricardo Barros, do advogado Frederico Wassef, que atua em casos envolvendo a família Bolsonaro, e de blogueiros bolsonaristas como Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, todos investigados pela CPI. Aliás, a jornalista Ana Flor, do Grupo Globo, apurou que os senadores do grupo majoritário da comissão apostavam na possibilidade de o relatório da CPI passar pela Procuradoria-Geral da República em uma janela em que o Procurador-Geral Augusto Aras não estivesse ocupando o cargo. Há um enorme desconforto na Casa Legislativa com a blindagem que o representante máximo do Ministério Público vem fazendo ao presidente Jair Bolsonaro. Pela conta dos parlamentares, se até o dia 25 de setembro o nome de Aras não tiver sido aprovado no Senado para recondução à PGR, haveria uma possibilidade de o relatório da CPI cair nas mãos de um procurador-geral substituto que poderia dar encaminhamento às investigações, algo considerado muito pouco provável com Aras à frente do cargo. No entanto, a sabatina já foi marcada para a próxima terça-feira, frustrando os planos dos congressistas de oposição.
Está na cara que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai enfileirar uma série de crimes cometidos pelo chefe do Executivo. A nossa cobrança aqui no programa, e que é o desejo da maioria da população brasileira, é de que Jair Bolsonaro pague por todos os crimes que ele cometeu no descaso com a pandemia, bem como aqueles que atuaram para acobertar os crimes e os que tentaram se aproveitar financeiramente em episódios de corrupção na aquisição de imunizantes. A justiça precisa ser feita nesse país em homenagem aos mais de 570 mil brasileiros que foram a óbito pela Covid-19, muitos pela irresponsabilidade de um governo inepto e negacionista. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Sociologia do Trabalho da Universidade de Campinas, a Unicamp, Ricardo Antunes. Ricardo Antunes, bom dia! Bom dia, Anderson. É um prazer poder falar com você, com os ouvintes e as ouvintes do Faixa Livre, programa tão importante e que discute questões cruciais da nossa vida. Ricardo, muito obrigado por mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Ricardo, parece que quanto mais o tempo passa, mais o nosso país se vê mergulhado nessa onda de retrocessos e nas questões relativas ao trabalho não é muito diferente. O governo federal, com o apoio do Congresso, tem aprovado uma série de medidas nos últimos tempos, dando sequência ao desmonte que já tínhamos na gestão de Michel Temer para precarizar ainda mais o emprego no Brasil. Nem mesmo a recriação do Ministério do Trabalho pôde ser comemorada. Aliás, nós vamos nos debruçar sobre essa medida do governo federal mais à frente, Ricardo. Antes, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse cenário de caos no mercado de trabalho, com o desemprego e o desalento em níveis recordes, a população sem qualquer perspectiva de melhora, cada vez mais empobrecida. Será que a gestão Bolsonaro não percebe que isso prejudica inclusive a nossa economia? As pessoas consomem menos, pagam menos impostos. O drama do desemprego e do desalento é uma espécie de círculo vicioso. Meu caro, a proposta do governo Bolsonaro estava indicada desde a campanha eleitoral de 2018. Eu venho, dizia ele, para destruir, tá certo?
O governo Bolsonaro é uma simbiose nefasta, né? De um autocrata, um ditador, tá certo? Fortemente simpatizante do fascismo e do nazismo, que para se eleger teve que contar com o apoio do neoliberalismo. A burguesia brasileira, horrorosa, predadora, nefasta, né? Decidiu romper a política de aliança de classes que vinha fazendo com o PT, incentivou o golpe do Temer e resolveu iniciar a devastação. O que significa isso? O governo Bolsonaro conseguiu o apoio da grande burguesia, tá certo? À medida em que ele assumiu, pela figura do poste-Ipiranga, não posto Ipiranga, do poste-Ipiranga, ele assumiu a figura do Guedes como sendo aquele paladino do neoliberalismo primitivo feito para devastar. O programa do Bolsonaro já dizia, tá certo, que ele objetivava criar a carteira verde-amarela, que é isso que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, é o que ele está fazendo agora. O resultado, então, da sua ação política é economicamente devastadora, porque ele está, digamos assim, fazendo uma verdadeira predação criminosa à privatização dos Correios, como foi a da Eletrobras, né? E o resultado, num contexto de pandemia, num contexto, digamos assim, que já era de crise econômica, desde 2014 que nós estamos vivendo os inícios de uma crise econômica profunda aqui, que se intensificou sob o governo Temer. Num contexto de uma crise social, a contra-reforma trabalhista do Temer foi, digamos assim, uma tacada direta na espinha dorsal da CLT no Brasil. Entre outras coisas nefastas, nós já tratamos muito disso, inclusive eu já pude falar muito disso neste programa, né? Foi legalizado o ilegal. Contra a reforma trabalhista de Temer, legalizou o trabalho intermitente, que é, em verdade, legalizar o que é e deveria continuar sendo ilegal, o que era e deveria continuar sendo ilegal. O resultado que nós temos hoje são mais de 20 milhões de desempregados. Não são 14 milhões, como dizem, 14 milhões e 600. 14 milhões e 600, 14 milhões e 800 estão no desemprego aberto. Mas se eu somar mais de 6 milhões que estão no desemprego por desalento, são quase 21 milhões que estão no desemprego, porque o que vive o desemprego por desalento, já tratei disso também outras vezes, não é uma expressão apropriada essa. Era preciso, o IBGE, que é, falando tecnicamente, é um corpo tão qualificado, era preciso redefinir um pouco isto, né? É um desemprego, digamos assim, daquele trabalhador e daquela trabalhadora que sem perspectiva nenhuma, porque está, às vezes, por meses ou por anos buscando emprego, ele desiste. E no contexto da pandemia isso se agravou, porque como encontrar emprego no contexto da pandemia, onde em maio de 2020... houve uma notícia que saiu, resultado de uma pesquisa também do IBGE, a notícia preliminar dizia assim, maio de 2020, houve a redução da informalidade no Brasil. Quem ouviu essa notícia e não leu a matéria pensou que era uma notícia positiva, mas não era, tá certo? Reduziu a informalidade no Brasil em maio de 2020, porque também a informalidade estava desempregando. Então, o governo Bolsonaro é aquele que ampliou a informalidade e ampliou o desemprego dentro da informalidade, além do desemprego nos contratos regulamentados. É o governo da devastação, né? E é por isso que a população vive um desalento, né? Desalento que essa própria população trabalhadora, né, haverá de, digamos assim, substituir por uma ação ousada de manifestação, de ações nas ruas, de pressão, de modo que este vilipêndio contra a classe trabalhadora e a população pobre das periferias, negras, mulheres, preferencialmente, indígenas, das comunidades indígenas,
imigrantes, né, onde eles existem, preferencialmente são os setores sociais que são mais vilipendiados pelo governo da destruição. Nunca houve na história republicana brasileira um governo tão devastador quanto esse. Recentemente, Ricardo, o Banco Mundial revelou os números de um estudo que nos trouxeram uma realidade alarmante. De acordo com a instituição, os impactos negativos da atual crise no mercado de trabalho podem durar por 9 anos. Esse estudo foi feito com base em crises passadas que aconteceram na região da América Latina e Caribe, que historicamente costuma levar muitos anos para se recuperar da perda de empregos em crises econômicas. Ou seja, até o Banco Mundial, um dos órgãos que melhor representa o ultraliberalismo no mundo, tem constatado esse cenário caótico. Só o governo brasileiro, Ricardo, não institui políticas públicas para movimentar o mercado de trabalho e gerar empregos. Pois é, Anderson, você veja o seguinte, não é? Hoje está em disputa no mundo duas variantes do neoliberalismo, não é? Uma variante do neoliberalismo, tá certo? Que, por exemplo, está encarnada na figura do Macron na França, né? De um neoliberalismo com a aparência de cidadania e de humanidade. Um neoliberalismo com verniz, tá? Nefasto, financista, privatista, mas que no contexto da pandemia, né, reconheceu que se o governo francês não desse subsídios para a classe trabalhadora, você teria uma explosão de um desemprego numa proporção que tornaria a França, tá certo, um foco de rebelião e de explosão. Nós estamos vendo que nos últimos anos a França tem tido uma sucessão de greves, levante dos coletes amarelos, né, dos sindicatos, né, da juventude, de tal modo que tem uma variante hoje no mundo neoliberal, né, que imagina que algum tipo de atuação o Estado tem que ter. E nós vemos isso no neoliberalismo brasileiro, o pensamento neoliberal brasileiro, que provavelmente votou no Bolsonaro, né? Ou não fez oposição da eleição, ou votou no Bolsonaro, ou votou nulo, tá certo? Essa parcela hoje diz que do jeito que está não dá para continuar. Agora, o Guedes encarna um neoliberalismo primitivo, primata, tá certo? Que é aquele que convive com uma postura golpista, autocrática, fascistizante, tá certo? E negacionista. Se você misturar tudo isso, a incapacidade completa da burocracia federal, tá certo? Que encheu de militares reformados, mais incapazes ainda, se você tirar um militar, né, que sabe guerrear e colocá-lo para cuidar da saúde, o resultado é esse, tá certo? Uma massa de corrupção generalizada que fez com que o Ministério da Saúde se parecesse com um foco de milicianos saqueando o Estado, né? Como nós estamos vendo. Então, é preciso dizer, né, que a proposta de uma recuperação do país só será possível e viável num período, tá certo, posterior a Bolsonaro. Por falar nisso, Ricardo, eu quero aproveitar para trazer à tona esse debate em torno da recriação do Ministério do Trabalho. O presidente Jair Bolsonaro acabou tirando a secretaria da alçada do Paulo Guedes na economia, na intenção de reduzir o poder do seu posto Ipiranga e atender às demandas do Centrão, já que esse novo ministério provocou uma dança das cadeiras no executivo, que levou o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, para ocupar a Casa Civil, ele que é um dos principais representantes do baixo clero no parlamento. O Ministério do Trabalho foi entregue para o Onyx Lorenzoni, que é pau para toda a obra no governo, já ocupa a sua 4ª titularidade em um ministério. Como é que você recebeu essa notícia da recriação da pasta do trabalho, Ricardo? Você acredita que a volta de um ministério dedicado ao tema tende a melhorar a situação do trabalhador brasileiro? Nem longínquamente, meu caro Anderson. Ele não foi recriado, tá certo, para enfrentar os dilemas cruciais do trabalho. Ele foi criado
em primeiro lugar, num rearranjo do governo. Quer dizer, o governo Bolsonaro, ele está cercado, né? Ele tem militares aposentados que estão dentro do governo, que lhes dão respaldo. Ele tem um setor das Forças Armadas, né, que tem sido conivente com o governo Bolsonaro, né, e tem inclusive sofrido intervenções, né, uma atrás da outra desse mesmo governo, e não tem reagido, né? Mas a recriação do Ministério do Trabalho, então, foi porque o governo Bolsonaro está num crescente isolamento. O que ele fez? Tá certo? O que faz todo governo quando, digamos assim, um navio está naufragando? Ele se entende com a maioria pantanosa do parlamento brasileiro, o Centrão é o pântano. O Centrão não é necessariamente de extrema direita. O Centrão foi base de apoio do governo Lula. O Centrão foi base de apoio também do governo Dilma. E quando o Centrão puxou o tapete, o governo Dilma caiu. O Centrão apoiou o governo Fernando Henrique Cardoso. Apoiou o governo Collor. Tá certo? O Bolsonaro, que foi eleito, este sim foi o estelionato eleitoral do Bolsonaro. Nesse ponto, ele dizia que o Centrão era um antro de corrupção. E há 2, 3 semanas atrás ele disse que sempre veio do Centrão. O que não é nem bem verdade. Porque o Bolsonaro, tá certo? Ele não é nem do Centrão. Ele era parte daquele núcleo do pântano do parlamento, tá certo? Mas aquele pântano, não é, que, digamos assim, era tributário, herdeiro da tortura, do vilipêndio, da apologia da ditadura militar, tudo isso que nós sabemos. Nesse momento, então, para poder recolher, ter o apoio do Centrão e impedir, por exemplo, o impeachment pelo parlamento, o que faz o Bolsonaro? Ele convida, né, digamos assim, dos exponentes do Centrão. Aquele que há 2 anos atrás disse que que o Bolsonaro era fascista e que agora é o homem, aspas, chave do governo Bolsonaro. Para isso era preciso arrumar um lugar, tá certo? Para o Onix, tá certo? E este lugar foi, então, digamos assim, foi recriado, então, para ofertar este lugar ao Onix, ao Ministério do Trabalho, que com ele o Bolsonaro tentava sinalizar algo, mas que, por certo, né, nessa altura ninguém acredita, porque paralelamente à criação ou à recriação do Ministério do Trabalho, né, o governo Bolsonaro está devastando todos os direitos da classe trabalhadora. Todos. Nós vamos voltar a uma condição de assalariamento quase escravizado. Tá certo? E que vai começar com a juventude. Se não houver um levante, uma rebelião, manifestações de rua, tá certo? E impeachment do Bolsonaro. Vale lembrar, por fim, Anderson, que o Ministério do Trabalho, na época chamava-se Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, foi criado, não é? Logo depois da vitória de Getúlio Vargas, tá certo? Que não foi uma vitória eleitoral, mas foi resultado de um levante político-militar, um golpe político-militar, mas que teve mais adensamento, por isso ele é chamado, aspas, de Revolução de 30. Em verdade, ele não foi nenhum golpe no sentido restrito do termo, e muito menos uma revolução, né? Nem mesmo burguesa, mas Vargas tinha sensibilidade de que era preciso incorporar a classe trabalhadora de tal modo que a classe trabalhadora desse respaldo para o Vargas negociar com o conjunto heterogêneo das classes burguesas. Tanto é que logo no início de 1931, o Vargas criou o primeiro conjunto de leis que tratavam da questão sindical. Chamou-se a esse conjunto de leis, Decreto 1019-770, se a minha memória não me falha. Eu fiz uma tese de mestrado
que tratou bastante também dessa dimensão, o Vargas criou o que na época se chamava da Lei de Sindicalização, que foi o primeiro passo para que, em 1943, um conjunto de muitas leis e decretos que foram criados ao longo da década de 30 e começo dos anos 40 fossem condensados na CLT, que por isso se chama Consolidação das Leis do Trabalho. O fato de ter recriado, então, o Ministério do Trabalho não tem esse objetivo. Ele tem o objetivo de, digamos assim, criar um canto para empurrar o Onix. Mais um estelionato eleitoral do Bolsonaro, do nosso triste Bonaparte, não é? Qual foi? Ele dizia que ia reduzir os ministérios, e do jeito que a coisa vai, nós vamos ter mais ministérios, né, do que poderíamos imaginar. Esse é mais um embuste deste governo. O problema, Ricardo, é que os ultraliberais não estão nem um pouco dispostos a facilitar a vida do trabalhador brasileiro. Prova disso foi essa aprovação pela Câmara da medida provisória 1045, apelidada de mini-reforma trabalhista, que traz profundas alterações nas relações de trabalho no nosso país, com graves prejuízos, especialmente para a juventude. Essa MP, originalmente, reeditava aquele programa emergencial de manutenção de emprego e renda durante a pandemia, mas os jabutis inseridos pelos deputados a transformaram nesse absurdo que está colocado. Entre os principais pontos de ataque aos direitos dos trabalhadores estão a limitação da gratuidade de acesso à justiça, a homologação de acordos extrajudiciais com cláusula de quitação geral e carta branca ao Poder Executivo para adotar regras jurídicas sobre relação de emprego. Além disso, o projeto prevê a criação do Programa Especial de Trabalho Incentivado, qualificação e inclusão produtiva voltado para jovens com idade entre 18 e 29 anos, expondo esses jovens do país à situação de superexploração do trabalho. O que você poderia nos dizer, Ricardo, sobre essa MP 1045, que ainda será discutida no Senado? Se é possível dizer algo a respeito de uma proposta tão danosa aos nossos trabalhadores? A única resposta possível a esta MP, 1045, é o seu repúdio completo. Veja bem, para entender o que está se passando, é muito importante que a gente entenda o que mudou no país substantivamente nos últimos anos. Não é? Nós tivemos 2 governos do Lula, não é? Depois um governo da Dilma, o primeiro governo da Dilma, reeleita a Dilma, o Brasil entrou na fase, digamos assim, a crise econômica chegou aqui ao nosso país. E quando a crise chegou aqui no nosso país, 2013, 2014, você lembra das rebeliões de junho, né? Em 2013, todos lembramos, quando essa crise econômica começou a entrar aqui, né, o governo Dilma estava muito fragilizado por um conjunto de fatores que também tratamos muitas vezes em outros debates, né? Mas fundamentalmente porque, né, houve um conjunto de erros que o governo Dilma tomou, né? Na eleição ela dizia que não ia ceder, né, às pressões em direção à destruição da legislação do trabalho e no sentido de uma neoliberalização mais acentuada da economia. Mas Dembi acabou as eleições, ela foi buscar no setor financeiro, tá certo? O condutor da política econômica do país. E as primeiras medidas começaram a solapar, digamos assim, direitos dos trabalhadores, reduzindo seguro-desemprego e outras coisas. Muito bem, foi nesse contexto, né, de vitória da Dilma, mais perda da sua base social, quer da base social centrão parlamentar, quer do apoio das frações burguesas que começaram a abandonar o governo do PT, que lhes beneficiou, é preciso dizer, o governo do PT foi de uma generosidade com a burguesia brasileira rara de se encontrar. Aliás, o Lula cansa de dizer que nunca a burguesia ganhou tanto dinheiro quanto no seu governo.
E é verdade. Ele não costuma falar muito em burguesia, não. Ele não usa esses termos. Nunca os bancos, nunca os ricos, etc. Muito bem. Nesse contexto, tá certo? Passamos pelas rebeliões de 2013, tivemos a vitória disputada da Dilma. Um dado importante é que a Dilma perdeu a eleição em São Bernardo para o Aécio, e o São Bernardo é o núcleo original do Partido dos Trabalhadores, para você ter uma ideia de como estava o esgarçamento, a perda de apoio de amplos setores da classe trabalhadora junto ao PT. E o Bolsonaro surfou nessa onda, mas o Bolsonaro ganha em 18. Antes disso, o que fez o Temer? Um governo terceirizado, que foi posto no poder pela via golpista. Aliás, atenção, quem escolheu o Temer para ser vice do PT foi o Lula. O Lula, né, o infalível, foi ele que escolheu o Temer para ser, nos acordos que ele faz com Deus e o diabo na terra do sal, né? Ou, se pudéssemos brincar mais, Deus e o diabo na terra do pré-sal, entende? Resultado, né, o Temer vem com 3 ou 4 missões a cumprir. Primeira, tá certo? A PEC do fim do mundo. Saúde, educação e previdência não terão recursos. Este é um país, Anderson, que saúde, previdência e educação não tem recursos, né? Um país rico, que já foi a 7ª economia do mundo, hoje está despencando ladeira abaixo, né? Mas ainda assim com uma burguesia riquíssima que não para de ganhar dinheiro. Basta ver o consumo dos carros de alto luxo no Brasil no período da pandemia, para você ter uma ideia desse enriquecimento, ou o lucro dos bancos, tá certo? E o resultado deste processo é que, né, o Temer, além de fazer a PEC do fim do mundo, né, ou seja, tirar dinheiro, reduzir recursos da saúde, da previdência e da educação, liberou a terceirização total, fez a contra-reforma trabalhista para demolir os direitos da classe trabalhadora, e só o último ponto que as classes dominantes exigiam do Temer era que ele fizesse a reforma da Previdência. Ele não conseguiu fazer, mas deixou para o Bolsonaro fazer. Resultado, o Bolsonaro surfa, tá certo, no desgaste social e político do PT. Há uma manipulação brutal da imprensa, né, que culpabilizou o PT como sendo responsável por um nível mais alto de corrupção na história do país, o que não é verdade. Eu não tenho nenhuma dúvida que houve corrupção no governo do PT, tá certo? Em vários momentos. Não há mais remota dúvida, mensalão. Agora, nós estamos agora, obviamente que todos sabemos, que a Lava Jato era para acabar com a corrupção do PT, preservando a corrupção, tá certo, do PSDB, do MDB e de tudo mais. Ou depois nós cuidamos dessa, uma conversa entre o Moro e o Dallagnol, que eles dizem, não vamos mexer com o Temer agora não vamos mexer com o Fernando Henrique agora não, que vai dar confusão. É óbvio, né? O resultado, Bolsonaro ganha, e no seu programa, eu já tinha lhes dito numa das respostas anteriores, né, que no seu programa contemplava introduzir a carteira verde e amarela. O que é fundamentalmente? É voltar à lei da selva, tirar todos os direitos da classe trabalhadora e dizer, daqui para frente, o judiciário do trabalho, se deixar o governo Bolsonaro Guedes, eles objetivam acabar com a justiça do trabalho, tá certo? Então, daqui para frente é o seguinte, a classe trabalhadora negocia com o empresário, o que ela vai fazer? Mas como é que um trabalhador ou uma trabalhadora podem negociar com o empresário na sua fábrica, no seu local de trabalho, na empresa, se eles têm 2 alternativas, ou ceder ou serão demitidos? Então, é nesse contexto que as burguesias estão dizendo para o Bolsonaro o seguinte, olha, você é corrupto, você está saqueando o país inteiro, os milicianos tomaram Brasília, mas nós vamos te deixar mais um pouco, agora devaste o país, arrebente com a economia e arrebente com o sistema social e arrebente com o sistema público do país. É nesse contexto, então, que as várias medidas que estão sendo tomadas no que concerne aos direitos do trabalho, no que concerne às estatais, e há também ainda, né, a reforma administrativa, que é privatizar cabalmente o Estado brasileiro. E essa PEC 32, Ricardo, a tal da reforma administrativa, como
que você tem observado as discussões desse tema que prejudica demais a vida do servidor público? É hora de se ter uma discussão desse tipo no Congresso, com tantos problemas graves afetando o nosso país, como uma pandemia que está longe de ser encerrada? Como é que fica o funcionalismo caso esse tema venha a ser aprovado nas casas legislativas, Ricardo? Na concepção do neoliberalismo primitivo, devastador, autocrático e ditatorial, atenção, não é a primeira vez no mundo que nós temos neoliberalismo com ditadura. O primeiro neoliberalismo vitorioso no mundo não foi o inglês, com o governo ultraconservador da Margaret Thatcher. O primeiro governo ultraconservador, neoliberal que nós tivemos no mundo foi um governo de uma ditadura militar odienta, tá certo? Que foi a do Pinochet. O Pinochet era uma ditadura militar exacerbada e um neoliberalismo também exacerbado. O resultado está aí, as rebeliões do Chile hoje, né, colocando em xeque. Vale lembrar, Anderson, que agosto, setembro de 2019, né, antes das rebeliões começarem no Chile, se dizia, né, que o Chile era a maior realização do neoliberalismo na América Latina. O Chile é o exemplo da devastação da América Latina, do neoliberalismo na América Latina, assim como as rebeliões hoje na Colômbia são expressão de revolta contra a devastação neoliberal na América Latina, assim como na Argentina começam as manifestações, tá certo? Porque o governo argentino não é, digamos assim, um governo abertamente neoliberal, mas é um governo de centro-esquerda. Tá? Nada mais do que isso. E esquerda aqui no sentido muito generoso, né? Um governo que, digamos, sabe que o Estado tem que ter algum tipo de atuação para que não haja um destroçamento social completo. Muito bem, como eu estava dizendo anteriormente, no neoliberalismo primitivo, sob um governo autocrático, bonapartista, tá certo? Fascistizante, a liberalização contempla o destroçamento do Estado. E a PEC 32 não é outra coisa senão você introduzir toda uma lógica privatista dentro do Estado. Por exemplo, uma das primeiras coisas, acabar com a estabilidade do funcionário público. A população não entende direito, pensa que funcionário... Imagine essa população se não tivesse o SUS, com médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, né? Trabalhadoras assistentes de enfermagem, né? Se não tivessem os trabalhadores que fazem o transporte das macas, se não tivesse aqueles que fazem o transporte das ambulâncias, se esses trabalhadores do sistema público hospitalar e do SUS não fossem públicos predominantemente, nós não teríamos hoje, né, 600 mil mortes. Na verdade, nós vimos ontem, inclusive pela informação da Fiocruz, que no ano passado houve, todos sabíamos disso, né? Houve mais mortes do que aquelas que foram contabilizadas. De fato, nós já passamos das 600 mil mortes, mas, segundo os cálculos que estamos seguindo até hoje, né, estamos muito perto dos 600 mil mortes. Nós teríamos muito mais. Pense o seguinte, aquele funcionário que denunciou a corrupção no Ministério da Saúde, se ele fosse terceirizado, ele não poderia denunciar, porque ele seria imediatamente demitido. Como ele é funcionário público com estabilidade, ele não pode ser sumário. O Bonaparte não pode demiti-lo sumariamente, ele tem direito, ele vai provar que ele defendeu o bem público, ele defendeu, tá certo? Os direitos da população ter recursos para a saúde pública e para, digamos assim, vacinação e tratamento público. Então, ele fez isso porque ele tinha estabilidade. A PEC administrativa, a reforma administrativa, é privatizar o Estado, com exceção, claro, né, dos militares, com exceção de uma ou outra categoria, né, que nesse momento o governo não quer quebrar a estabilidade, nós vamos ter uma devastação da administração pública, de tal intensidade, Anderson, que o próximo presidente ou presidenta
que for eleito nesse país com compromisso popular vai ter que revogar todas essas medidas que foram devastadoras. E é bom estar atento, porque se não fizerem isso, olhem para o Chile e olhem para a Colômbia. As nossas indústrias, Ricardo, há anos vêm passando por um cenário muito difícil. Esse processo de desindustrialização do nosso parque produtivo se dá a olhos vistos, ainda que no segundo trimestre desse ano as pequenas empresas tenham demonstrado algum fôlego, recuperando um pouco as perdas provocadas pela pandemia. A gente pode colocar apenas na conta dessa ampliação do agronegócio, da produção de commodities para exportação, o encolhimento do nosso parque industrial, Ricardo. O que é que nos levou a esse panorama, na sua opinião, e como essa desindustrialização prejudica o país? Veja, essa é uma questão bastante complexa. Certamente a culpa não é do agronegócio. Aliás, o agronegócio ele tem tido uma produção altamente lucrativa, e se não fosse esta produção altamente lucrativa, nós estaríamos numa situação econômica ainda mais grave. O problema é que toda a produção brasileira sempre foi concebida para benefício de interesses externos. Então, por exemplo, a indústria ela sofreu um processo de retração, primeiro, porque houve uma reorganização da divisão internacional do trabalho. Com a entrada absolutamente inédita da China no mundo da produção industrial global, isso começou, tá certo? Nos anos 80, ganhou mais, desenvolvimento nos anos 90, e de 2000 para cá, a China é a grande maquinofatura do mundo. E a China se tornou a produtora de tudo que o mundo precisa, tudo, tá certo? Nós estamos vendo agora que se não fosse a vacina chinesa e os insumos para a vacina da China, nós estaríamos sem vacinação, tá certo? Até agora, porque, ou pelo menos uma parte muito grande da população sem vacinação, que foi aquela população que tomou a Coronavac, que foi, a primeira vacina aplicada no Brasil, porque ela resultou de um acordo do governo do estado de São Paulo com a China, do Butantan com a China. Então, veja, em primeiro lugar, houve uma nova divisão internacional do trabalho. E a China saiu na frente, seguida pela Índia. A Índia também é hoje, tá certo? Vamos pegar o mesmo exemplo das vacinas. A Índia é hoje o celeiro da produção, de remédios, de vacinas do mundo, tá certo? Junto com a China. Isto significou que, num contexto brasileiro, onde especialmente depois, com Temer e com Bolsonaro, o Estado perdeu o papel de indução da economia, a economia ficou no jogo, tá certo? Dos interesses, no jogo, tá certo? Digamos assim, do mundo destrutivo dos mercados e da competição. Então, a competição capitalista faz com que uma empresa se veja feliz e rica quando ela acaba com a outra. Exemplo, a Amazon. A Amazon hoje é a empresa mais valorizada do mundo porque ela nasceu em meados dos anos 90, começou vendendo livros, depois entrou com hipermercados e hoje vende e faz tudo, tá certo? Destrói a legislação protetora do trabalho, não tem dos chamados, aspas, prestadores de serviços modo de falsear o assalariamento, dizendo que ele não é assalariamento, você tira os direitos do trabalho. E o resultado é que a nossa produção industrial, sem um programa, porque também não é importante produzir qualquer coisa, é importante produzir bombas. Será que a população acha que é importante produzir bombas, que ela sabe que vai matar, em geral, os povos pobres aonde essas bombas forem jogadas? É importante produzir carros ultra sofisticados quando nós não temos trem e não temos metrôs? A maioria das cidades brasileiras sequer tem trem e metrô funcionando dignamente. Então nós temos que repensar um projeto do país. Que indústria queremos?
E tem que haver, Anderson, uma questão vital. O agronegócios enriquece a burguesia agrária, agroindustrial, mas ela não garante alimento para a população. Nós estamos vendo agora, durante a pandemia, né, o preço dos produtos agrícolas explodiu, um pacote de arroz está valendo ouro, o pacote de feijão está valendo prata, tá certo? Né? O etanol tem preço alto no mercado externo, a soja, e a população não come soja. A população não come minérios. E nós não temos uma produção, tá certo, agrícola, né? Uma economia alimentar voltada para pequenos e médios proprietários rurais que pudessem produzir alimentos, assim como nós não temos uma indústria voltada para as necessidades do país. Nós temos uma indústria voltada para o enriquecimento das grandes burguesias, sejam elas nativas do Brasil ou forâneas estrangeiras. Durante os governos do Partido dos Trabalhadores, Ricardo, nós tivemos uma ampliação bastante considerável no número de vagas em escolas técnicas e profissionalizantes no nosso país para preparar os nossos jovens para o mercado com mão de obra de qualidade. Mas parece que essa política foi abandonada pelos governos seguintes. Dá pra gente dizer, Ricardo, que a redução de vagas em escolas técnicas profissionalizantes e a consequente queda da mão de obra especializada contribuiu para esse cenário de desindustrialização? Meu caro Anderson, eu diria que não. Como eu indiquei na minha resposta anterior, né? A industrialização é um fenômeno complexo que tem que ver, primeiro, tá certo? Com a nova divisão internacional do trabalho. Segundo, né, que eu não tratei na questão anterior, tem a ver com o mundo atual hoje, tem a hegemonia, não mais do capital industrial, não é o capital industrial que domina o mundo, a hegemonia do capital financeiro. E o capital financeiro é uma espécie de Frankenstein, é uma simbiose entre o capital bancário mais o capital industrial, que assume a sua forma financeira no início do século passado e se consolidou de tal modo que ele hoje domina o sistema mundial. As grandes corporações, todas elas estão sob controle do capital financeiro, direta ou indiretamente. O fenômeno da financeirização é muito importante, ele tem que ser estudado, e eu vou dar um exemplo simples que todo mundo pode entender. Por que está havendo a destruição dos direitos do trabalho? Porque na lógica do capital financeiro, trabalho é custo. E se trabalho, na lógica do capital financeiro, é custo, o que você faz quando você tem que cortar o custo? Você corta o trabalho. Então, veja bem, não é por acaso. A política educacional é um caso à parte, que merece uma reflexão. Vou dar algumas pistas. Digamos assim, eu disse, por que não foi a redução do número de vagas das escolas técnicas, tá certo? Que acentuou, que causou a industrialização. Porque as causas da industrialização são muito mais estruturais. Eu, inclusive, Anderson, eu sou um crítico do governo Lula, quando ele incentivou escolas técnicas, quando ele deu grande volume de recursos através do ProUni, grande volume de recursos, que incentivou o capital privado no ensino superior. Tá? Antes do governo Lula, o ensino superior brasileiro tinha 70% do seu contingente tá certo, prestado pela universidade pública. Foi no governo do PT que você teve uma monumental expansão do ensino superior privado, que é, em grande medida, desqualificado. Ele visa lucro. Tá certo? Não se pratica ciência em escola privada. Ciência é praticada nas universidades públicas, tá certo? E nas instituições de pesquisa públicas. Não há nenhum exemplo de faculdade privada que faz ciência de alta qualidade. Não há nenhum exemplo no Brasil. Eu estou deixando de lado aqui as PUCs, as católicas, que não são faculdades privadas estrito sensu, são fundacionais, tá certo? Para citar
um entre outros exemplos que poderia mencionar. O governo do PT, então, foi muito generoso com o capital privado superior no seu mandato. Agora, a destruição que nós estamos vivendo atual é aquela política da terra arrasada, né? Tudo que é público deve ser destroçado. E o Bolsonaro, né, no seu traço sistematicamente indigente, ele parte da ideia de que a educação pública é um antro de comunistas. Aquele ex-ministro indigente também, né, dizia que é o lugar da balbúrdia onde as pessoas vão para fumar maconha. Quer dizer, esse nível, tá? Nem o Trump chega a esse nível de rusticidade, né? Nem o Trump, que é um rústico em si, por si, é um troglodita, né, do norte, nem ele chega a esse nível de rusticidade. Então, é claro que é nefasta a retração da política de incentivo a escolas técnicas públicas, tá certo? Como é nefasta, completamente nefasta, a política que o MEC está implementando no governo Bolsonaro de estrangulamento do financiamento como forma de aniquilar a universidade pública e a educação pública. A educação primária e a educação secundária, como nós chamávamos no meu tempo, tá certo? A educação básica. Se nós não lutarmos para ela, este governo vai deixar tudo na mão do capital privado, né? Por isso que não é possível aceitar. Há muito tempo nós temos debatido aqui com você no programa, Ricardo, essa chamada uberização do mercado de trabalho, que trata-se, evidentemente, desses empregos cada vez mais precarizados, sem as mínimas garantias trabalhistas, com as pessoas sendo obrigadas a trabalhar cada vez mais para garantirem uma renda mínima para a sua subsistência. A grande questão, Ricardo, é que esse processo tem provocado problemas não só no que diz respeito a esse quadro de empobrecimento da população, mas também questões relacionadas à autoestima das pessoas, um desgaste emocional que se dá por conta dessa instabilidade financeira, da falta de perspectiva, de não saber se terá condições de colocar comida na mesa no dia seguinte, caso venha a se ter algum problema de saúde, por exemplo. Eu gostaria que você comentasse justamente isso, Ricardo. Os problemas relacionados à precarização do trabalho que fogem do aspecto apenas econômico-financeiro. Veja, Anderson, essa é uma questão fundamental. Como é que nós chegamos a esse nível de devastação do trabalho? Claro, na história brasileira, desde o período colonial, nós temos o trabalho escravo, ou mais precisamente, o trabalho escravizado, né? Os portugueses vieram para cá, os espanhóis foram para a América Espanhola, tá certo? Com o objetivo de explorar as nossas riquezas para fora. Os portugueses, depois de uma tentativa muito curta e não bem sucedida de escravizar os indígenas, né, eles recorreram ao trabalho escravizado negro. Foram transladados da África para cá milhões de homens e mulheres negros e negras que saíram da África na esperança de viver uma vida melhor e já percebiam nos navios negreiros, como eles eram chamados, né, a brutalidade, acasos de documentos, de escritos de negros e negras que tentavam subir para o convés para pular ao mar, quando perceberam as condições brutais a que estavam submetidos no navio negreiro. E todos devem se lembrar que quando eles morriam, né, os porões eram abertos para que o seu cemitério fosse o fundo dos mares. Esse é o país que nós temos aqui, com uma burguesia branca, escravocrata, senhorial e predadora, tá certo? Quando houve a abolição da escravidão, olha para você ter uma ideia do tamanho digamos assim, do vilipêndio que é este país. Quando nós tivemos a abolição da escravidão, as mulheres negras e os homens negros, as mulheres pretas e os homens pretos foram excluídos do trabalho urbano industrial nascente e a nossa burguesia branca foi buscar o trabalho branco europeu, o imigrante italiano, o imigrante espanhol, o imigrante alemão e assim por diante, né?
o imigrante chinês, o imigrante japonês, primeiro, aliás, o japonês, depois outros, não é? Este é um traço da nossa burguesia. O resultado é que nós sempre tivemos um vilipêndio em relação ao trabalho do Brasil, com a exceção do período indígena, antes de 1500, porque os índios, olha como era bonito, os índios não trabalhavam, não viviam para trabalhar. Os índios trabalhavam para viver. Quem nos obriga a viver para trabalhar é o capitalismo, tá certo? Que ele desumaniza a condição humana. E a partir de lá, com muitos movimentos, nós chegamos ao período recente. Com a crise dos anos 70, do século passado, e especialmente a crise de 2008, 2009, nós tivemos, tá certo? Primeiro, né, um decréscimo das taxas de lucro de grandes empresas, que foi, segundo ponto, articulado com um alto avanço tecnológico para tentar repor essas perdas e esses prejuízos, essa tendência decrescente dos níveis de lucro. Isso gerou uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas em praticamente todos os países do mundo. Eu tratei desse tema especialmente no meu livro O Privilégio da Servidão, mas venho tratando desse tema há muitas décadas, em verdade, né? E essas empresas perceberam a seguinte situação, para que todo mundo possa entender o que é o trabalho uberizado. Se tem crise econômica, se tem trabalhadores e trabalhadoras, dos mais qualificados aos menos qualificados, desempregados em massa, eu vou dar o pulo do gato, eu vou fazer a tacada Frankenstein, o monstrengo social. Eu vou, digamos assim, criar uma figura que eu não vou mais chamar nem de trabalhador nem trabalhadora, eu vou chamar de colaborador, colaboradora, empreendedor, empreendedora, autônomo, autônoma, que são formas mistificadoras. Muita atenção para quem eventualmente está nos ouvindo e acha que ser empreendedor é uma grande coisa. Eu não estou criticando a essa jovem ou esse jovem, eu estou tentando fazer com que ela reflita. É um pulo do gato onde, se eu me considero empreendedor e autônomo, eu estou fora da legislação social protetora do trabalho. E aí, meu caro, veio a pandemia, tá certo? Porque o empreendedor é informal. Se ele tem recursos, ele pode, pelo MEI, pagar um sistema precário de previdência. Ele que tem que pagar quando deveria ser o Estado, tá certo? Na medida que o Estado tira recursos das empresas, cobra tributos da população trabalhadora. Muito bem, o que acontece? A condição é que essas empresas só contratam desde que elas digam que este trabalhador e esta trabalhadora, de fato, assalariados e assalariadas, porque trabalham 8, 10, 12, 14, 16, às vezes mais horas por dia, de domingo a domingo, muitas vezes não tem sequer um dia para descansar e não tem nenhum direito do trabalho. E quando veio a pandemia, meu caro, nós pudemos entender, o Brasil tem 40% da sua classe trabalhadora na informalidade. O Brasil tem uma massa de mais de 33 milhões subutilizados, que significa o quê? Trabalham poucas horas de modo insuficiente, portanto, para se manter. O número de horas trabalhadas não permite a sua sobrevivência mínima. Nós temos um mundo, para terminar, nós temos um país onde muitos milhares e milhões de pessoas trabalham 10, 12, 14 horas e outras tantas milhares ou mesmo milhões de pessoas não têm trabalho nenhum. Este país precisa ser reinventado. Nós temos a população da periferia. O Rio de Janeiro é uma cidade espetacular. A população da periferia, a população negra, pobre, a juventude, né? As comunidades femininas e feministas, né? Digamos assim, as comunidades indígenas que fazem resistência e oposição ao governo Bolsonaro desde que ele subiu,
Aí está o futuro do país. A classe trabalhadora, os assalariados e as assalariadas, os sindicatos que ainda mantêm o seu perfil de classe, os partidos, que são poucos, cada vez menos, que lutam pelos interesses profundos da classe trabalhadora, nós temos que reinventar um novo modo de vida. E reinventar um novo modo de vida só será possível quando houver muitas manifestações populares, né? Tivermos muita manifestação de massa contra Bolsonaro pelo seu impeachment e por um outro país. Esse país há de resgatar o princípio de esperança que nós sempre tivemos e que nesses últimos anos, né, ele foi jogado, digamos assim, para a fossa. Nós temos que tirar da fossa o princípio da esperança e fazer dele, né, um olhar para um país cujo futuro seja dotado de dignidade para a maioria da população que é a trabalhadora. Ricardo Antunes, mais uma vez, muitíssimo obrigado por manter esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e mandar aqui meu forte abraço. Obrigado, Anderson, obrigado a todos e todas que organizam esse programa, a Celeste, o seu, acho que, principal inspirador primeiro, se eu bem me lembro, Paulo Passarinho, não é? E a todos e todas que nos ouviram. Né? Nós estamos num momento crucial da nossa história. Refletir sobre ela é refletir sobre o nosso cotidiano, o dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós não queremos os nossos filhos e nossos netos mendicando e pedindo esmola para sobreviver. Não é esse o país que nós queremos. Um abraço a todos e todas e nossas batalhas certamente continuam. Conversamos aqui com o professor de Sociologia do Trabalho da Universidade de Campinas, a Unicamp, Ricardo Antunes. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, Raquel Ronick. Raquel Ronick, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre da Rádio Bandeirantes. É um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje. Raquel, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Raquel, o Brasil tem passado por uma quadra muito difícil nos últimos tempos, graças a essa gestão deletéria em todos os sentidos do senhor Jair Bolsonaro. Uma figura inepta, incapaz de dar respostas para os problemas mais graves do nosso país e que comprou o discurso dos ultraliberais para ser eleito em 2018, entregando o Estado Nacional das mais diferentes maneiras. E na última semana nós fomos surpreendidos com um leilão anunciado pelo governo federal de uma série de imóveis pertencentes à União aqui no Rio de Janeiro e que tem como destaque o Palácio Gustavo Capanema, localizado no centro da cidade, um marco da arquitetura moderna no nosso país, que já abrigou o Ministério da Educação e da Saúde Pública quando o Rio era a capital federal e que é assinado pelos maiores arquitetos e paisagistas brasileiros de todos os tempos, como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, com azulejos de Cândido Portinari e jardins de Burle Marx. Ou seja, Raquel, apenas uma das maiores obras de arte desse país e que o governo Bolsonaro quer se desfazer. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Primeiro, Raquel, eu gostaria de saber como você recebeu essa notícia de uma possível venda do Palácio Capanema. Você que é um dos grandes nomes da arquitetura e do urbanismo no nosso país, como analisa essa possibilidade colocada pelo governo Bolsonaro? Foi com um misto de revolta, né, e ao mesmo tempo de surpresa. Até que ponto nós podemos chegar vender um palácio que não é exatamente pelo fato de ser um palácio, ou não exatamente pelo fato de ser, né, um monumento tombado da maior importância para a arquitetura e urbanismo internacionais, né? Não é só no sentido, uma das maiores obras de arquitetura do Brasil. Ela é uma referência a respeito do modernismo. Ela introduz o modernismo na arquitetura no Brasil e no mundo. Tem vários elementos que vão estar presentes ali nesse palácio, e a gente pode falar mais sobre isso, que mostram o ineditismo do edifício, a importância dele para a história da arquitetura mundial. Um deles é o pilotis, né? Aquelas coluninhas fininhas que sustentam um prédio, que deixam o térreo completamente livre para ele poder fazer parte da cidade. A integração dos azulejos num desenho também absolutamente modernista, né, de Portinari no próprio prédio, a integração desses azulejos e de várias esculturas, de vários escultores importantíssimos também para o movimento artístico moderno no país, que também fazem parte desse prédio. Mas a gente diria que isso vai muito além disso, porque o momento em que esse prédio foi construído, e ele é construído no final dos anos 30, início dos anos 40, ele marca também um momento muito importante na história do nosso país. Um momento em que a gente teve, por um lapso de tempo, por um momento, um Estado comprometido com a ideia da modernidade. O que era a ideia da modernidade? A ideia da modernidade era a ideia da superação do passado colonialista e escravista na direção de um pacto civilizatório no país, da constituição de um país para todos, de um país de cidadãos. Não é à toa que essa ideia desse Estado, um dos esteios dessa ideia, é a ideia de uma política de educação e saúde pública para todos. O Palácio Capanema, e o nome vem do então ministro da Educação, Cultura e Saúde Pública, que era Gustavo Capanema, que foi um dos cérebros envolvidos na montagem disso, não é à toa que justamente
este é o Palácio da Vanguarda Experimental, né, simbolizando a ruptura que ia acontecer no país, no campo da educação e da saúde pública, tirando o país do atraso e prometendo a utopia de um país moderno. A ideia de vender esse palácio, além, né, de, evidentemente, desvalorizar tudo isso do ponto de vista dos valores que isso representa, também significa claramente a ruptura com essa utopia. A ruptura com essa utopia. Não podemos continuar sendo um país governado por coronéis e capitães do mato, sem nenhuma perspectiva de uma emancipação através da educação e da saúde pública. E como é que os arquitetos e urbanistas, de um modo geral, reagiram a essa notícia, Raquel? Vocês têm a intenção de buscar barrar esse absurdo de alguma forma, talvez dialogando com o governo federal? Como é que anda a mobilização da categoria? Que bom que você fez essa pergunta, Anderson. Isso me permite dizer que a totalidade das instituições ligadas à arquitetura e urbanismo do país estão nesse momento se manifestando. A gente já teve manifestações do Conselho de Arquitetos Urbanistas, a gente já teve manifestações do Instituto de Arquitetos do Brasil, mas nós tivemos manifestações também da Academia Brasileira de Letras, nós tivemos manifestações de muitos cidadãos, tem petição online, tem abaixo-assinado, mas muito importante, hoje, dia 20, essa sexta-feira, um ato às 16 horas está sendo convocado no Palácio para que os cidadãos que estão defendendo a não venda desse edifício possam estar presentes, né, protestando contra isso e sinalizando que, primeiro, o patrimônio da União é um patrimônio de todos os brasileiros. E quem define o que é o destino disso, o patrimônio da União não é uma propriedade privada de quem está sentado no governo. E, portanto, ele não pode ser vendido e os cidadãos estão se manifestando claramente radicalmente contra essa venda. Do aspecto legal, Raquel, o Capanema pode ser vendido? O prédio não é tombado pelo patrimônio histórico. Me parece que isso inviabilizaria sua venda, não? Exatamente. Toda a legislação que protege o patrimônio histórico impede a sua venda para o privado. A única coisa que pode acontecer seria uma venda ou uma transferência não onerosa, ou seja, uma transferência sem pagamento envolvido para outro nível de governo, ou para um governo estadual, ou para um governo municipal. A hipótese da venda é completamente ilegal. Mas, para além disso, Anderson, acho que a preocupação é que tem tantas coisas ilegais que estão sendo feitas. E outra, se o governo federal quiser vender todo o nosso patrimônio, ele muda essa lei. E me preocupa do ponto de vista político, né? Na medida em que houve um acerto, um acordo com o chamado Centrão no Congresso Nacional, esse acordo pode viabilizar a mudança de lei, mudanças legais. Então, hoje, legalmente, não pode ser vendido. E isso é muito importante que seja conhecido por todos. Nenhum bem tombado pode ser vendido dessa forma. E quais os prejuízos que uma eventual venda do Palácio Capanema pode trazer para o nosso país, Raquel? Não só para a arquitetura, mas também para essa identidade nacional. Mais que uma construção, o Palácio Capanema é um símbolo do brilhantismo, da capacidade do brasileiro de produzir grandes ícones. Como eu já havia comentado, o Capanema, para além de ser um ícone, para além do brilhantismo, né, do projeto arquitetônico, na verdade, você sabe que o projeto arquitetônico envolveu um time de arquitetos, um timaço de arquitetos, né? Foi liderados pelo Lúcio Costa, a quem, por sugestão do Carlos Drummond de Andrade,
Capanema encomendou o projeto, Lúcio Costa imediatamente também convocou e convidou feras da arquitetura naquele momento, como Afonso Reidi, como um jovem Niemeyer naquele momento, para constituir uma equipe, e essa equipe foi a equipe que desenvolveu o projeto e pôde contar com a consultoria de ninguém menos do que Le Corbusier. Le Corbusier, francês, arquiteto francês, é considerado o papa do modernismo, que esteve no Brasil discutindo, né, com esse time o projeto do edifício. Então, nós vamos ter uma perda para arquitetura e urbanismo evidente, né, com essa ideia, né, de que aquilo pode ser explorado de forma privada e sem que o valor daquilo seja pensado como um patrimônio público, como um bem comum de todos. Mas também, como eu já disse, o simbolismo do prédio vai além de um simbolismo arquitetônico. Ele também significa a simbologia de um projeto de país que neste momento está entrando num grande feirão. É preciso também considerar que não apenas esse prédio, a venda desse prédio, pode significar uma perda, Anderson. A possibilidade de venda do Palácio Capanema, Raquel, como não poderia deixar de ser, provocou uma enorme comoção pelo país. Foi até lançado um abaixo-assinado na internet para tentar impedir que esse processo siga em frente. Até que ponto, Raquel, essa mobilização popular tem poder de fazer com que a administração federal desista dessa ideia absurda? Como já mencionei aqui num outro momento dessa nova conversa, há uma grande mobilização e as mobilizações, digamos que pressionam a opinião pública e através da pressão da opinião pública, isso pressiona também os governantes a estabelecerem uma outra decisão. Mas, no interior da discussão sobre essa indignação do Capanema, muita gente assinalou que não é apenas o Palácio Capanema que está no feirão. Nós temos uma tentativa muito grande do governo federal, através do Ministério da Economia, e aí pensando já, né, o patrimônio da União foi para dentro do Ministério da Economia, ele antes pertencia ao planejamento. Então, da ideia de um patrimônio da União que serviria como suporte territorial para políticas governamentais, e aí é por isso que ele estava dentro do planejamento, ele dentro da economia, o patrimônio da União serve para fazer renda. Fez renda, beleza, não fez renda, péssimo, né? É essa a ideia. E a justificativa do Ministério da Economia é que tem muitos imóveis vazios, subutilizados, que não tem serventia nenhuma. E é verdade que existem muitos imóveis do patrimônio da União vazios, subutilizados, que não têm serventia nenhuma. Não era o caso absolutamente desse palácio, que aliás, estava esvaziado nesse momento porque estava passando por um grande processo de restauro, um restauro como nunca tinha sido feito no prédio até então, um investimento de 100 milhões de reais do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, através do PAC das Cidades Históricas, programa de investimento na recuperação do patrimônio, com projetos em todo o país, e o prédio estava sendo inteiramente restaurado. Antes de estar restaurado, ele já era super usado pelo governo federal, ali era a sede do IFAM Rio de Janeiro, ali uma parte importantíssima do Arquivo Nacional, ali a Biblioteca Nacional, através de todo o arquivo da Biblioteca Infantil funcionava, Funarte, todos esses órgãos hoje estão pagando aluguel, esperando poder voltar para esse prédio. Então toda a conversa, né, de economicidade assim, não tem nenhum cabimento em relação a essa situação, mas muita gente comentou o seguinte: será que esse Capanema não é uma cortina de fumaça, que daí todo mundo vai ficar falando não, o Capanema, e de repente vai passando a boiada de vender? Só no Rio de Janeiro parece que são 2.300 imóveis à venda. Como eu disse, uma parte deles podia estar vendido mesmo, não tem nenhuma função. Entretanto, parte dos imóveis tem uma função socioterritorial e precisam cumprir com essa função socioterritorial, inclusive como suporte das políticas públicas. Agora, nessa lista, o governo coloca 2.263 imóveis pertencentes à administração federal e situados aqui no Rio de Janeiro que devem ser vendidos, Raquel.
Até que ponto se faz necessário se desfazer de tantas construções? Muitos desses prédios não podem ser convertidos, por exemplo, em moradias populares para, de alguma forma, reduzir o déficit habitacional que há no nosso país? A menor dúvida. E posso dizer para você que já houveram vários levantamentos de possibilidades de utilização de parte do patrimônio da União para moradia, mas uma visão absolutamente tacanha que pensa que o único valor relevante de um imóvel, de um bem público, de um bem comum, é a sua capacidade de gerar renda, de extrair renda, e não pensa que, por exemplo, para uma política de moradia, é muito importante imóveis públicos serem mobilizados, porque isso, evidentemente, economiza uma parte da dimensão do custo da moradia, que é justamente a compra do terreno, a compra do imóvel. Entretanto, as dificuldades para que isso possa acontecer, e nesse momento, a facilidade com que o patrimônio da União quer e deseja, nem sei se vai ser viabilizado, porque eu posso te dizer uma coisa, que o Ministério da Economia já declarou há anos que ia vender, e ter mais de R$1 bilhão com venda de imóveis, e até agora nada, Então, digamos que nem sei se essa promessa vai se cumprir. De qualquer maneira, muitos desses imóveis são fundamentais para que a gente implante moradias, para que a gente implante creches, para que a gente implante espaços de saúde, para receber escolas, equipamentos, quadras esportivas, que os municípios, os estados ficam desesperados para poder fazer. Por que não? Essa é a pergunta. Por que não usar pelo menos parte desse patrimônio para essas finalidades? Eu queria aproveitar para abordar também, Raquel, você que é uma especialista em políticas urbanas, esse cenário habitacional no nosso país, tema que você comentou rapidamente na questão anterior. Há um número cada vez maior de pessoas vivendo em situação de rua nas grandes cidades do país por conta desse quadro de degradação econômica, de empobrecimento acelerado. O que mais se vê, infelizmente, são pessoas se amontoando embaixo de marquises. Atualmente, de quanto é esse déficit habitacional no Brasil, Raquel? Há um estudo a respeito disso? E qual seria a solução para esse problema gravíssimo da falta de moradias no nosso país, que afeta inclusive o conceito de cidadania? Estamos vivendo uma verdadeira emergência habitacional. Acho que eu nem uso o conceito de déficit, eu já uso o conceito de emergência. E, inclusive, em função da pandemia, da crise econômica, da soma, sobreposição, desemprego, tudo isso junto, Isso está jogando um monte de famílias na rua, que não conseguem mais pagar aluguel, muitas delas sendo despejadas, outras já evitando o despejo, já saem, param de pagar e vão parar no meio da rua. É tão visível isso nos processos na nossa cidade. E nesse momento de emergência habitacional, qual é a política habitacional que temos para atender essas pessoas? Nenhuma. A política que existia, que era Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é o único pedaço do Minha Casa Minha Vida que atingia realmente as pessoas com mais baixa renda, foi completamente interrompido. Parado, interrompido, inclusive obras em andamento, inclusive contratos que já estavam assinados, que acabaram não se viabilizando. E o que o governo federal tem apontado no lugar, é muito importante ressaltar que, em função do próprio Minha Casa Minha Vida, os municípios e estados também não têm política habitacional nenhuma, era só adesão ao Minha Casa Minha Vida, era exatamente esse o quadro que nós temos. E também é importante dizer que, mesmo com Minha Casa Minha Vida, tendo produzido quase 5 milhões de unidades habitacionais no Brasil, foi uma coisa muito importante esse volume, O que a gente viu em termos de déficit habitacional agora é um déficit habitacional que cresceu, É de mais de 7 milhões de unidades. E o componente mais importante desse déficit não é nem de casas precárias, Mas sim de famílias que estão
gastando mais do que 30% da sua renda com aluguel. Ou seja, vivemos um boom imobiliário que não acabou, e esse boom imobiliário que não acabou tem muito a ver com a existência de capitais financeiros interessados em investir no imobiliário e que usam, né, o imobiliário como parte do seu circuito financeiro, especialmente em épocas em que as aplicações financeiras receberam menos remunerações em função da taxa de juro baixa, enfim, da taxa Selic baixa e outras dinâmicas que a própria globalização desses mercados, esses mercados financeiros especulativos, a gente tem alta de preço de imóvel, teve alta de preço de imóvel, e a renda, né, não só não cresceu, como diminuiu agora recentemente. Evidentemente, uma política habitacional não pode ser uma bala de prata. Bala de prata, programa único habitacional, serve muito para fazer marketing habitacional e ganhar voto, né? Mas, na verdade, a gente precisa ter uma série de soluções habitacionais diferentes para situações diferentes. Quem está na rua tem urgência, tem que receber um acesso a uma moradia que possa a pessoa viver sem necessariamente que seja a sua propriedade. E não é abrigo não, porque abrigo você passa a noite e de manhã você está na rua. Abrigo não pega famílias, separam homens de mulheres, tem uma série de problemas em relação ao abrigo. Então, soluções para a população de rua com renda zero é uma coisa. Soluções para comunidades, para favelas, para espaços e bairros que têm precariedades urbanísticas é outra. São projetos de urbanização, de melhoria de infraestrutura, é assistência técnica para a autoconstrução, para a melhoria das casas. É outro desenho, é outra proposta, é outra política. Sem esquecer que, claro, também é importante pensar em produção de moradia nova. O que não dá é para achar que política habitacional é construção de casa, porque isso é conversa da indústria da construção civil e da indústria financeira. Política habitacional vai muito além da ideia de construção de casa. O que tem me preocupado muito, Raquel, especialmente durante essa pandemia de Covid-19, é que nesse quadro de empobrecimento da nossa população, que nós já citamos, de vulnerabilidade financeira, muita gente acaba tendo de abrir mão de pagar o aluguel, por exemplo, para conseguir se alimentar, o que leva à possibilidade de despejos pelos inquilinos e, consequentemente, de ocupação de imóveis públicos. O Congresso aprovou um projeto que proibia, até o fim do ano, o despejo dessas ocupações. Só que esse inepto do presidente da República vetou a matéria integralmente no início do mês, alegando que ela daria um salvo-conduto para os ocupantes irregulares de imóveis públicos. Você concorda com essa argumentação do Jair Bolsonaro, Raquel? Eu te confesso que só vejo crueldade em um ato desse tipo em meio a uma pandemia, você jogar pessoas nas ruas nessas condições. Tem absoluta razão, e a campanha Despejo Zero, que é muito importante que todos conheçam, que justamente tem denunciado o quanto, durante a pandemia, despejar pessoas e colocar elas na rua simplesmente agrava a situação dela e agrava a situação sanitária de todo o país, porque essa pandemia depende, né, das pessoas terem condições de se isolar e se proteger do contágio. É importante dizer que em vários estados uma discussão da suspensão dos despejos está em andamento, né? Em várias cidades também. Alguns projetos foram aprovados, como foi o caso, né, do projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vetado pelo Dória, e um projeto no Congresso Nacional, como você nos contou, que foi vetado pelo Bolsonaro. Isso significa nada mais, nada menos que o Brasil vai na contramão de um monte de países, e aí não estou falando, né, de nada, de comunismo, de nada disso. Um monte de países como Estados Unidos suspenderam os despejos durante a pandemia, né? Vários países europeus suspenderam o despejo durante a pandemia. Não tem absolutamente nada a ver com estímulo a fazer qualquer tipo de ilegalidade. O que nós estamos percebendo é que a cada novo despejo aumenta e adensa uma nova ocupação. Esse é o ciclo
Esse é o modelo, é dessa forma. As pessoas estão fazendo novas ocupações não porque elas acham bacana ou porque elas são transgressoras, mas é porque elas não têm nenhuma alternativa, porque elas não têm nenhuma política pública que as proteja. Raquel Ronick, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço. Eu é que agradeço essa excelente oportunidade para esclarecer aos ouvintes o quanto é importante lutarmos por cidades para todos, o quanto é importante lutarmos por uma perspectiva humanitária de cidade e de moradia. E nesse sentido, a luta pela preservação do Palácio Capanema se junta à luta da campanha Despejo Zero para constituir, junto com muitas outras lutas importantes nesse país, uma plataforma de defesa do direito à moradia e o direito à cidade para todos, aonde a memória, a história também são elementos fundamentais. Conversamos aqui com a urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, Raquel Ronick. Eu quero aproveitar esse tempinho que me resta para passar a leitura de uma ótima análise do coordenador de comunicação do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo, publicada ontem pelo jornal Folha de São Paulo, a respeito dos interesses dos Estados Unidos em torno da saída do Afeganistão. O título do texto é "Cabul pode ser a primeira vítima da ordem mundial pós-petróleo". Quando Joe Biden disse na última segunda-feira que era um erro lutar indefinidamente num conflito que não é do interesse nacional dos Estados Unidos, ele fez mais do que dar uma desculpa torta para a retirada que deixou milhões de afegãos para se virar nas mãos dos selvagens do Talibã. Nas entrelinhas, o que Biden disse foi que o tal interesse nacional dos Estados Unidos não reside mais no mundo árabe. Até bem pouco tempo atrás, nenhum presidente americano sonharia com um argumento desses. Desde o encontro de Franklin Delano Roosevelt com o rei Ibn Saud em Suez, em fevereiro de 1945, Roosevelt com seus assessores, Saud com seus escravos, o Oriente Médio e seu petróleo estiveram no centro da política externa americana. Para manter o óleo escoando e sustentar sua hegemonia na segunda metade do século XX, os Estados Unidos apoiaram a monarquia homicida saudita, fizeram vista grossa para as ocupações israelenses na Palestina, afagaram Saddam Hussein, ceivaram a Al-Qaeda, hóspede do Talibã, e transformaram o centro e o oeste da Ásia em palco quente da Guerra Fria. Esse tempo acabou. Uma das razões foi tecnológica. No final dos anos 1990, os americanos descobriram como extrair óleo e gás de folhelhos, um tipo de rocha sedimentar muito comum, usando o chamado fraturamento hidráulico. Nas últimas 2 décadas, o fracking jogou no chão o preço do gás natural, aposentando gradualmente as usinas termoelétricas a carvão, e depois transformou a América no maior produtor de petróleo do mundo e exportador líquido do produto. Assim, a geologia especial da Península Arábica tem cada vez menos importância. Em 2021, quando George W. Bush invadiu o Afeganistão atrás de Osama Bin Laden, os Estados Unidos consumiam 20 milhões de barris de petróleo por dia, importavam 12 milhões, 3 milhões do Golfo Pérsico e exportavam 1 milhão, segundo dados da Agência de Informações sobre Energia. Em 2020, o país consumia 18 milhões de barris por dia, importava 7,9 milhões e exportava 8,5 milhões. A participação do Golfo nas importações hoje, 0,8 milhões de barris por dia, é menor do que as exportações totais americanas em 2001, ano em que o Mullah Omar, fundador e principal líder do Talibã, picou a mula de Cabul. Com a independência energética crescente, os Estados Unidos perderam a trava geopolítica de fundo que os mantinha na sua guerra mais longa e impopular
e que matou 2 vezes mais americanos que o evento que lhe deu causa, o 11 de setembro, e juntamente com o conflito no Iraque consumiu 2 trilhões de dólares. A pista ficou livre para o isolamento de Donald Trump, que tomou a decisão, ratificada por Biden, de parar de brincar de construir nações e retirar as tropas do Afeganistão. A mudança no panorama energético também permitiu aos Estados Unidos ensaiar, sob Barack Obama, uma política que redundaria no eixo central da diplomacia de Biden, o combate à crise do clima. O discurso de posse do democrata inovou ao tirar da lista de inimigos do país o terrorismo internacional e focar o racismo, a pandemia e a questão das emissões de carbono. Estas vêm caindo em razão da competição do gás natural, menos sujo como o carvão, e do crescimento das fontes renováveis. Despencaram na pandemia o maior tombo no consumo de petróleo americano em um ano desde 1950 e podem cair ainda mais se Biden estiver levando a sério suas promessas de liderar o mundo na mitigação da catástrofe climática anunciada no último dia 9 pelo IPCC, o painel do clima da ONU. O pacote econômico focado no Green New Deal e a reunião de líderes do clima em abril deste ano dão o tom do interesse nacional dos Estados Unidos doravante. Em vez de disputar acesso a hidrocarbonetos em países de gente bronzeada, os americanos querem brigar com a China e a Europa pelo mercado de placas solares, carros elétricos e baterias. O governo Biden vê um fim para a vida dos hidrocarbonetos e começa a preparar a retirada do país dessa economia. A notícia é auspiciosa para o clima, de certo. Mas, como ocorre com qualquer espirro da maior potência econômica e bélica do mundo, deixará cadáveres pelo caminho. O abandono de Cabul, dramaticamente simbolizado pelas imagens do aeroporto nesta semana, pode ser o começo de um movimento de lavagem de mãos que atingirá outros aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Alô, príncipe saudita Bin Salman. Quem sobreviver, ao menos, poderá comprar painéis solares made in USA. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. Eduardo Henrique, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui nesse programa, trazendo os temas da luta da classe trabalhadora. Vamos lá. Eduardo, eu quero, como sempre, primeiro te agradecer por você participar conosco aqui do Faixa Livre. Eduardo, no último dia 18, nós tivemos esses importantes atos em diversas cidades do país, no chamado Dia Nacional de Luta, com mobilizações e paralisações contra a PEC 32, que estabelece essa reforma administrativa no Brasil, contra as privatizações por empregos e direitos. Eu queria saber primeiro, Eduardo, qual é a avaliação que vocês do Sindipetro fazem desses atos? Eles foram satisfatórios? Cumpriram com os objetivos que estavam colocados? Sim, foi um dia nacional de mobilização da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, capitaneado aí pela campanha do Fora Bolsonaro, mas baseado numa determinação dos trabalhadores do serviço público, das 3 esferas, federal, estadual e municipal, em que protagonizaram uma greve geral no país nos serviços públicos. Óbvio que tem todas as contradições aí, inclusive a situação da pandemia, do teletrabalho, etc., mas foi um alerta, serviu como um alerta muito grande para o que o governo está tentando fazer. Então, a gente participou também aqui no Rio, teve ato em vários locais. As outras categorias, inclusive o Correios fez uma greve de advertência também, algumas categorias também conseguiram paralisar, fazer atos, manifestações. A gente também, petroleiro, a gente fez agitações, panfletagens nas nossas bases e tal, porque o que a gente precisa é isso, unificar todos os setores dos trabalhadores, das diversas categorias,
e em torno, né, da luta contra as privatizações, em torno também da luta contra a PEC 32, porque essa aí é realmente a destruição dos serviços públicos. A gente sabe quem, né, quem paga o pato é sempre os mais pobres, quem precisa mais desse serviço, inclusive. Então foi um dia muito importante, né? Óbvio que o objetivo é barrar a PEC 32, o objetivo é derrubar o governo, então a gente está no meio dessa batalha e, né, para crescer os atos, para crescer as mobilizações nas categorias, e esse é o debate que a gente faz, esse é a nossa construção, né? É fortalecer cada vez mais esses movimentos. E sobre a greve dos servidores públicos, Eduardo, já há uma avaliação dos sindicatos a respeito da sua efetividade, do contingente de profissionais que paralisaram suas atividades nesse dia 18? Quais foram as categorias que mais aderiram a essa greve de 24 horas? Antes, essa resposta mais precisa eu vou ficar te devendo. Eu acho que os sindicatos, né, do serviço público estão fazendo essa avaliação. Eu sei que, né, o que a gente sabe pela imprensa, por conversar com as pessoas, que teve paralisações em todos os lugares, de todos os setores, das três esferas, bastante atos de rua, manifestações nas redes sociais, nas ruas, etc. Mas realmente precisar assim, o número percentual de adesão e quais setores, por setores, eu realmente não saberia dizer. Mas certamente vão publicar em breve aí esse balanço e a gente pode conversar sobre o assunto. Essa dificuldade de adesão dos servidores à paralisação, Eduardo, mesmo sendo de apenas um dia, se dá por que motivo? Há o temor de represália dos profissionais, pode ser uma eventual desmobilização da classe trabalhadora por conta desse inevitável enfraquecimento das representações sindicais nos últimos anos. Os sindicatos viraram inimigos número 1 dos últimos governos, não se pode negar, Eduardo. São vários fatores, entre eles, obviamente, a situação da pandemia que a gente está vivendo, né? A própria situação do teletrabalho e a própria situação da pandemia que está mexendo com a vida das pessoas, com a cabeça das pessoas, são parentes que morrem, que ficam doentes, a vida de todo mundo virou um inferno dentro de casa, tudo despreparado, né? Falta de apoio, enfim. Tudo isso, obviamente, ajuda na desmobilização. E também esse fator que você colocou, isso é um elemento, né, vamos dizer assim, um pouco mais de médio prazo para trás, né, que esses últimos anos, de fato, né, durante somente os governos do PT, o movimento sindical sofreu bastante, justamente por esse atrelamento ao governo. Não, as coisas não mudam de uma hora para outra, né? Desmoralização dos sindicatos, do setor da esquerda, né? Como falam, etc. Isso aí, a gente está pagando esse preço vamos pagar ainda por algum tempo. É por isso que é importante, né, as organizações independentes, classistas, que não rezam nessa cartilha, para organizar a luta dos trabalhadores, né? Então, isso, né, é um processo também. Eu acredito que a gente vai superar esse problema e organizar a classe trabalhadora, porque é quem pode se defender, né? E o sindicato é a principal arma dos trabalhadores. Eu falei há pouco sobre mobilização, Eduardo, e parece que esse é um ponto fundamental na luta por direitos no nosso país, manter o engajamento dos trabalhadores. Nesse sentido, já há a expectativa de um novo ato como esse? A possibilidade de uma greve geral está no radar dos sindicatos, Eduardo? Claro, a mobilização é fundamental, é disso que se trata a nossa possibilidade de frear o governo, a possibilidade de, na verdade, derrubar esse governo e derrotar o projeto Bolsonaro e seus aliados. Sim, existe todo um debate sobre os próximos atos, etc. E existe um debate também sobre, né, no interior do movimento, a necessidade de construir a greve geral. Felizmente, isso não foi abraçado pelas centrais sindicais majoritárias. Existe um setor que tem uma visão, né, a meu ver, equivocada, de que os atos têm que ser isso aí, e aí vai desgastando Bolsonaro até chegar na eleição e eleger o fulano de tal. Eu acho que isso é, na verdade, um crime, é um absurdo, né? A gente tem que agora já derrubar o Bolsonaro, impedir, né? A gente não pode esperar 1 ano e meio na situação que o país está vivendo.
E até porque, para reeditar um governo de conciliação de classe, um governo que não vai mudar a estrutura do país, né, não vai servir para nada. Então, e a gente vai ter que continuar lutando, óbvio. E, então, assim, esse debate sobre a construção da greve geral e das manifestações é muito importante, ou seja, as manifestações por si só, ela tem um limite, né? A gente tem que crescer, está apostando, está crescendo, está fazendo peso, ajuda a sacudir o governo, a chamar a atenção da sociedade, mas é fundamental que os sindicatos, as centrais sindicais convoquem e organizem paralisações nos locais de trabalho, nas empresas, convocar e construir uma greve geral, porque é assim que os patrões entendem, né? Quando dá no bolso. Então, essa luta vai se definir nessa arena, na arena da greve geral, na arena da mobilização das categorias, dos batalhões, da classe operária. É assim que a gente vai conseguir barrar esses ataques. E nisso, né, as centrais majoritárias, né, CUT, CTB, etc., estão falhando bastante. No 7 de setembro, Eduardo, já há algum tipo de movimentação organizada por vocês dos sindicatos? Haverá alguma manifestação no dia da suposta independência do Brasil? Sim, está no calendário, é uma data principal aí da série de atividades que a gente vem fazendo, depois do 18 de agosto, 7 de setembro, que a gente espera botar o bloco na rua com peso, com força, para ser um ato. O importante é crescer cada vez mais os atos, e 7 de setembro estamos lá. A turma do bolsonarismo está ameaçando cercar Brasília no dia 7 de setembro com a participação de caminhoneiros e o patrocínio do agronegócio, Eduardo. Como é que vocês dos sindicatos receberam essa notícia? Dá para acreditar que esse pessoal fará isso de fato? Se eles vão fazer ou não, não sei dizer. Mas que, obviamente, existe um setor minoritário na sociedade que apoia e que faz esse tipo de ações pelo golpe militar, etc. Agora, o Bolsonaro, por sua vez, eu acho que ele não tem, que não existe condições hoje de fazer um golpe militar bem sucedido, mas ele pode tentar. Acho que o projeto dele passa por aí também, né, com eleição, sem eleição, com voto impresso, sem voto impresso. É um projeto autoritário e que a gente tem que se armar, se preparar para enfrentar também essa ameaça autoritária. Agora, é um governo que, né, quanto mais fica frágil, mais faz de bravatas, mais faz esse tipo de ameaças, etc. E isso aí, isso aí vai, como eu disse, isso aí vai se definir na arena da luta de classe, da mobilização, né? Agora, esses atos a gente vai ver o que é, a gente vai também fazer, né, nossa mobilização, 7 de setembro, é mais uma data forte do movimento Fora Bolsonaro, e vamos para cima. Eu não posso deixar de tratar com você, Eduardo, dessa reforma administrativa que está sendo debatida lá no Congresso. A comissão especial da Câmara ainda está debatendo o tema, mas a intenção do governo é aprovar essa PEC 3032 ainda esse ano. Até agora, qual é a análise que vocês fazem do texto que está sendo discutido, Eduardo, das bases dessa reforma? Então, a proposta, né, a intenção do governo, se conseguir passar tudo que eles pretendem, é a destruição, né, do serviço público, sempre travestido aí de um projeto para ganhar mais eficácia, mais modernidade, para acabar com os benefícios indevidos, etc., mas não é nada disso, né? Pelo contrário, a estabilidade, por exemplo, é uma segurança do servidor público, né? Você imagina um técnico do IBAMA tendo que enfrentar os madeireiros lá sem estabilidade, né? Imagina qualquer funcionário público sofrendo o assédio de corrupção e tal. Isso a gente sabe que justamente onde rola o apadrinhamento, onde rola isso tudo, é justamente, inclusive, as pessoas que não passaram por concurso público, não são funcionários de carreira. Então, na verdade, eles querem institucionalizar a corrupção, né? Acabar com carreiras de funcionários públicos, tudo isso, na verdade, assim, a gente tem falado, não é uma reforma que vai prejudicar, né, os servidores. Isso vai acabar com boa parte do serviço público do país, vai, né, favorecendo privatização, favorecendo
essas redes de corrupção que a gente vê. E, como tu está falando, né, quem paga o pato é sempre o mais pobre, que é justamente a população mais sofrida que precisa desse serviço. A gente viu isso na pandemia. No meio da pandemia, onde se valorizou, onde se redescobriu, vamos dizer assim, né, o SUS, toda a importância no sistema público e tal, e vamos dizer exatamente na contramão. Esse é o projeto, é destruir o serviço público do país. Eduardo Henrique, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e te mandar meu forte abraço. Eu que agradeço. Forte abraço aí também, bom final de semana. Um abraço aí para os ouvintes. Pode contar com a gente. Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!